que nem eu falei, tudo aqui é ao vivo, né? E sempre tem alguém chamando, ou é celular ligando, por mais que eu deixe baixo, mas me perdoe, irmãos. Então vamos voltando ao estudo rapidinho. Então o que aconteceu foi isso, irmãos. Lá estava acontecendo tudo isso daí, o julgamento dele, então o juízo de Deus sobre isso. Então ele avisou sobre o terremoto, ele já estava falando assim, olha, o terremoto que aconteceu já foi um julgamento de Deus, vocês ficam espertos. Foi através do pecado do rei Uzias lá embaixo, lá em Judá. Cuidado, né? Cuidado, muda. Depois ele começou a profetizar sobre o juízo sobre as 7 nações, incluindo o próprio Israel e Judá. E falando, é claro, que Israel ia acabar sendo levado para o cativeiro. Por isso que ele chama as mulheres ricas, né, naquela época, que também exploravam muitos pobres, os seus funcionários, os vinhos caros que elas tomavam nas suas festas, era devido ao trabalho explorado dos mais pobres. Então eles exploravam, eles sugavam os trabalhadores, os mais pobres, para se enriquecer e fazer grandes festas, grandes banquetes, e ali se embriagavam e se prostituíam, né? Então ele estava falando sobre isso daí, que os assírios viriam e levariam essas mulheres para o cativeiro, como se fosse um anzol preso nos seus narizes e levando para o cativeiro. E foi realmente o que aconteceu mais tarde. Ele também fala dos frutos no cesto, né? Os frutos nos cestos que já estavam podres. Por quê? Porque quando ele falou dos frutos no cesto, ele estava querendo dizer que era a última geração. Essa última geração, ela viria os assírios chegar e seriam levados a cativo. Então não teria mais chance, não teria mais oportunidade. A chance que Deus tinha dado, Deus já estava falando, e o povo nada. Então ele falou assim, essa aqui é a última geração. É a última geração. Dessa geração não escapa o juízo de Deus. Dessa geração eles vão ser levados para cativo, né? Que é onde os assírios vieram e levaram e espalharam muitos também deles, mataram e tudo mais. Foi dali também que nasce então Samaria, porque eles misturaram as nações. Como assim, pastor, misturar as nações? Porque assim, o pai, ele ia para a lavoura trabalhar. Quem cuidava da educação, principalmente a educação espiritual dos filhos, era a mãe. Então eles faziam com que as mulheres sírio-fenícias, as mulheres sírias, as mulheres assírias, as mulheres filisteias, essas mulheres que serviam a outros deuses, eles faziam com que os judeus se casassem com elas. Quando os judeus se casavam com elas, então já misturavam sangue, que era contra a lei, porque Deus falou que não era para eles se misturarem naquela época. Então eles já se misturavam, já iam contra a lei. Quando nasciam seus filhos, que o pai ia trabalhar, então a mãe ensinava para os seus filhos toda a arte da idolatria, né? Então ele ensinava aos deuses que eles serviam. E ali crescia judeus mistos e também idólatras. Por isso que a gente vê lá na frente, lá no livro de João capítulo 4, né, Yochanan, quando Jesus tem aquele debate com a mulher samaritana, porque os judeus não gostavam do samaritano porque eles eram mistos, não eram puro sangue, né? A gente vê toda essa história aí. É claro que no capítulo 9, no livro de Amós, a gente vê também Amós profetizando uma restauração para Israel. Porque Deus ele fez o julgamento, Deus falou que iria acontecer, que aquela seria a última geração, mas Deus também faz uma profecia, né? Lança uma profecia que no final ele ia restaurar Israel. O que eu acho interessante é que esses profetas, quando eles lançam essas profecias a mandato de Deus sobre restauração, não é uma restauração que viria depois daqueles anos, é uma restauração que ainda vai vir, ainda não veio essa restauração. Nem em 1948, que Israel voltou a ser nação, não é a restauração que Deus falou, porque quando Deus fala através dos seus profetas dessa restauração, é uma que Israel seria praticamente cabeça das nações, né? Onde não haveria mais perseguição. Hoje a gente vê perseguição ainda contra Israel. Então isso é uma profecia pro milênio. Então a maioria dos profetas que profetizaram uma restauração para Israel, essa profecia então está querendo dizer no milênio, né? A gente vai passar pelo arrebatamento, vai ter a grande tribulação, no final da grande tribulação, o implantamento então do milênio. É claro que hoje ainda muitos judeus, por mais que eles passaram na Segunda Guerra Mundial,
ainda muitos não creem no Messias, muitos não creem em Jesus, né? Eles pegam versículos isolados, torcem tudo, porque sabedoria eles têm, né? E ali eles dizem que esse Jesus que veio no passado não é o Messias que nós cremos. Mas louvado seja Deus que através de Paulo, através dos apóstolos, o evangelho foi ministrado para os gentios e hoje nós temos a fé e cremos que o Jesus que morreu na cruz do Calvário é o nosso Messias e é ele que vai vir buscar a igreja, né? É ele. Se eles não crêem, infelizmente, eles vão passar pela grande tribulação, pela perseguição do anticristo, vão passar por todas as catástrofes que está no livro da Revelação, no livro de Apocalipse, e vão acabar crendo então no Messias, né? Mas é claro que também tem uma boa parte dos judeus que estão se convertendo ao cristianismo, né? Crê no nosso Yeshua HaMashiach, né? Jesus, o Cristo Jesus, o Messias. Está pertinho desse dia, que nem eu sempre falo, né? Volta de Jesus está assim, ó. Mas o que eu acho interessante, porque para nós finalizarmos, né? Amós é um livro curtinho, 9 capítulos, mas eu quero esmiuçar lá na igreja, né? Você que quer saber um pouquinho mais sobre Amós, que você tem um pouquinho de dúvida, então venha participar conosco no nosso curso do IBAD, todas as sexta-feira, das 20 às 22 horas, na rua Serra Dourada, 768, bairro Periolo. Venha conosco lá, a gente vai aprofundar mais um pouquinho, a gente vai estar falando, comentando. Até teve o Douglas, né, que não acreditou, falou o quê, né, que eu tinha comentado sobre o sacerdote, mas realmente era isso mesmo, Douglas, né, eles faziam isso e muito mais. Eu vou deixar para falar isso na igreja, né, no nosso estudo bíblico, que é só uma pinceladinha rápida. Mas isso não diferencia nos nossos dias hoje, não. Não se diferencia, meus irmãos. Hoje nós vemos a mesma coisa. Hoje tem muitos pastores que são sumos sacerdotes, que eles também passam a mão nas coisas erradas, vendem o seu ministério para aqueles que dizimam alto. Hoje nós vemos pastores que colocam políticos no altar, colocam políticos em cima do púlpito para falar de política. Políticos que se dizem evangélico e não são evangélicos, porque a minha Bíblia, irmão, só se a minha Bíblia está toda errada. Só se eu aprendi errado, alguém me enganou. Porque como eu, dizendo que sou cristão, batizado, conhecedor da palavra, eu vou pousar em rede social com um revólver na cintura? Como eu vou incentivar as pessoas a andar armado, como eu vejo na rede social hoje, as pessoas falando, oh, a partir de janeiro eu vou estar com isso, e apontando uma arma. Peraí, que evangelho que é esse? Hã? Sabe por que os pastores apoiam? Por um apoio financeiro. Eu vejo ao meu redor quantos pastores que estão apoiando homens que se dizem evangélicos e não são, pela conduta deles fora da igreja. A conduta deles fora da igreja mostra claramente que não são evangélicos, mas estão na igreja pedindo voto e os pastores apoiando. Por quê? Porque eles recebem uma oferta boa. Você querer trabalhar para alguém, que nem eu falo, mas eu não sou hipócrita, eu gosto de política. Você que está assistindo meu vídeo, eu gosto. Saí como vereador 2 vezes, não me arrependi, gosto. Apoio um candidato. Só que o meu candidato, que foi na minha igreja, eu não dei o púlpito para ele. Eu não dei o púlpito para ele. Ele sentou junto com os irmãos, e a Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. Eu apresentei ele, falei, está conosco, o nosso deputado Adelino Ribeiro, tal, que está nos representando, mas eu não dei o púlpito para ele falar. E sabe o que eu achei interessante? Que ele falou, não, pastor, eu fico muito bem aqui quietinho no meu banco. Ele não pediu oportunidade em púlpito. Ele não pediu oportunidade em altar, porque ele respeita o altar. E o que eu vejo num político é isso, ele tem que respeitar a igreja. Se o político respeitar a igreja, eu concordo. Não como teve um ato aí num grande congresso, que um candidato à presidência sobe no púlpito do congresso, porque foi oferecido, né? Vamos deixar para lá. Mas não é isso que a gente está vendo? Os pastores não estão se corrompendo por causa de dinheiro?
A nossa política não está corrompida? Não está corrompida a nossa política? Vocês mesmo veem, acompanham? O povo não está corrompido? Claro que está corrompido. Você quer ver como o povo está corrompido? Sai como vereador pedindo voto. Primeira coisa que eles vão falar para você, ó, eu voto em você se você fazer um churrasco. Eu voto em você se você me der gasolina. Tudo corrompido. A gente não vê hoje, me desculpe, eu vi uma mulher defecando numa foto de um candidato e o que me chamou a atenção é que aquela mulher é professora. Se aquela mulher é professora, se existe um movimento feminista, haja com inteligência. Faça os seus debates em redes sociais, aproveita a rede social, mas fala com inteligência, mostra a sua ideia com inteligência. Não mostrando o corpo ficando pelado no meio da rua, não ficar defecando ou urinando em fotos. Aí eu te falo uma coisa, o que mudou daquela época para a época de hoje? Nada. Por isso que eu falo que o arrebatamento está um tris para acontecer. Porque todas essas vezes que acontecia esse tipo de coisa, Deus usava a natureza para mostrar para o povo se converter ou usava um exército inimigo para que o povo se voltasse para Deus. Nós olhamos para os lados, nós estamos vendo os tsunamis, os furacões, os tremores, os terremotos, e o povo está desapercebido. A gente está vendo aí que o povo brasileiro é muito parado, mas estamos vendo aí, se você olhar, você vai ver pelos lados aí que também as nações estão querendo se juntar. Está um tris também para estourar uma terceira guerra mundial. Está um tris, mas o povo está desapercebido, igual naquela época. Então, o que eu acho interessante é que tudo que a gente ensina sobre a vida dos profetas, hoje também acontece nos nossos dias. Acontece, pastor, também esse ato aí que você falou de adultério dentro da igreja, prostituição dentro da igreja? Acontece. Não fique escandalizado com isso não, mas acontece. Acontece porque é cumprimento da palavra de Deus. Por isso que eu falo para vocês, pastores que estão me assistindo, cuidado, se revista com o Espírito Santo, pregue o Evangelho com autoridade, se une. Não tenho nada contra a política, eu gosto, mas procurem saber. Não olhe a pessoa pelo que ela fala, veja os seus atos, se aquela pessoa realmente vai ser uma pessoa boa que vai estar nos representando. Na igreja, visita, tem muitas pessoas precisando. Tem pessoas dentro da igreja que a única coisa que ela quer de um pastor é somente um abraço. Tem mães ali, tem senhoras que estão dentro da igreja que o filho não abraça, o filho maltrata, a filha maltrata, o esposo maltrata. E quando ela vai para a igreja, a única coisa que ela quer é somente um abraço. Ela quer se sentir amada. E às vezes o pastor faz vista grossa por essas pessoas, porque são pessoas pobres, são pessoas que não vai beneficiar financeira a igreja. Não olhem isso, não olhe o bolso da pessoa. Aprenda. Olhe os casais que estão passando por problema. Verifique, ajudem. Ajudem os nossos jovens, que hoje a gente vê fornicação dentro da igreja, ajudem. Para que o juízo de Deus não venha sobre a sua igreja, para que o juízo de Deus não venha sobre o seu ministério, não venha sobre a sua casa. Eu quero falar, aproveitar a rede social, um meio de comunicação muito bom, usando esses estudos como nós estamos falando, porque todas as vezes que o povo errava, caía no mesmo erro, mas os profetas sempre estavam avisando. O Espírito Santo já está avisando, se volte para Deus, pregue o Evangelho, pregue o arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Me perdoa se eu falei algo que magoou alguém, mas a gente tem que falar a verdade e ministrar a verdade. Mas deixo o convite para vocês estar em nossa igreja. Hoje nós temos um culto também maravilhoso, culto da família. Amanhã o nosso curso teológico. Sábado nós temos também um ensino na segunda igreja, que ali
no bairro do Colmeia. Nós temos também um ensino onde a gente está ensinando o começo de todas as coisas, a criação, né, desde o início. E no domingo o nosso culto da família também. Então quero fazer os agradecimentos ao meu tio Cláudio, que mais uma vez está assistindo ali da cidade de Varginha, Minas Gerais, Osmar de Oliveira, Alessandra Cristina também, Deus abençoe a Alessandra, o Douglas, né, que no vídeo anterior, lá antes de cair, também perguntou ali. Então Deus abençoe a todos, todos vocês que têm me assistido. Vocês têm também, podem estar colocando ali, pastor, eu quero acrescentar algo naquilo que você está falando, ou pastor, é isso que você está falando, eu não estou entendendo, não condiz. Vamos nos ajudar, eu não sou o sabe-tudo. De repente você tem uma colocação de algo que eu li, não percebi, não vi, passei batido, e você pode estar me ajudando nesse estudo, né? Não é que você está me criticando, você está me ajudando, e o nosso trabalho é ajudar a tirar dúvida daqueles que estão nos assistindo sobre a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos e um Shalom Adonai Lehor Donir. Fiquem com Deus.